Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico. Esse é o nosso espaço aqui no YouTube para falarmos sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Bom, eu dei uma olhadinha nos últimos vídeos que eu postei e percebi que por mais que eu tenha falado incessantemente sobre inflamação, gordura visceral, essas coisas todas que afetam a nossa saúde, faz um certo tempinho que eu não posto vídeo falando especificamente sobre algo que hoje ameaça a vida humana, que chama-se obesidade. Falar sobre obesidade é um pouco complexo, primeiro porque eu defendo muito a questão do emagrecimento e já fui acusado, inclusive, como gordofóbico, né? Em rede social, já teve gente que me chamou de gordofóbico, que eu tenho que entender que as pessoas elas podem se aceitar como elas são e sinceramente, eu acho isso um pouco errado, vou usar essa palavra errado, porque a obesidade ela é uma doença. Você não tem a menor possibilidade de ter uma pessoa obesa e saudável. Por mais que alguns exames dela possam não estar alterados, né? Você pode ter uma pessoa obesa com colesterol normal, com creatinina normal, com glicose de jejum normal, aqueles exames básicos de um check-up, você pode ter eles normais. Mas isso não diz que a pessoa tem saúde. Isso só está mostrando que alguns padrões ainda não estão alterados. A presença de gordura, principalmente visceral no corpo, e já fiz um vídeo sobre gordura visceral, a presença da gordura ela é inflamatória, ela leva o corpo a estar inflamado. E isso vai gerar algumas alterações, como hipertensão, como aumento de colesterol, como diabetes ou como algumas doenças piores, né? Como a gente vê aí na sociedade, infarto, câncer, Alzheimer. Então, a necessidade de manter o padrão do corpo dentro de uma composição corporal ideal é muito mais do que estético, e sim relacionado diretamente à saúde. Eu não posso, como médico, aceitar a ideia de que se a pessoa está acima do peso, mas ela está bem com ela, se ela não está com baixa autoestima, se ela está se sentindo bem, que ela pode ficar assim, né? Isso seria mais ou menos como eu ter uma pessoa com uma doença de pele, mas ela lida bem com aquela doença de pele, né? Ela tem bastante alterações e manchas na pele, manchas que poderiam ser curadas, né? Vamos deixar claro, manchas que eu sei que pode ser tratado, mas a pessoa não quer tratar, porque ela fala que ela está bem com aquelas manchas, né? Então, tudo que for algo que afeta, que altera o padrão de saúde e que pode ser tratado, como médico eu tenho que defender esse tratamento. Bom, mas falando de obesidade, a gente sabe que isso é um tema um pouco complexo, porque envolvem números um pouco deprimentes, decepcionantes, né? O Brasil, por exemplo, é um país que já tem mais da metade dos seus habitantes acima do peso ideal, ou seja, 52% da população brasileira está acima do peso. Isso é preocupante, né? Eu estou falando de mais da metade. Quando eu avalio números sobre emagrecimento a nível de Brasil, a cada 100 pessoas que buscam o emagrecimento e que conseguem, né? A cada 100 pessoas que emagrecem, 94 voltam a engordar em algum momento da sua vida. Ou seja, não é sucesso, não teve sucesso. Por mais que tenha se mantido 5 anos magra, a pessoa não pode falar que teve sucesso, ela voltou a engordar, né? E por que isso tudo? E aí vem o tema do nosso vídeo de hoje. Eu quero chamar a atenção para um termo mais utilizado atualmente, mas pouco compreendido por muitas pessoas, que chama-se ambiente obesogênico. Vamos entender o que é o ambiente obesogênico. A partir do momento que eu estudo a obesidade, a bioquímica, a fisiologia da obesidade, fica muito claro para mim que o paciente que está acima do peso, ele tem dependência química, forte dependência química por alguns alimentos, principalmente alimentos hipercalóricos que levam ao aumento de peso. Enxergar assim é um pouco forte, tem pessoas que se assustam, que não gostam, né? Quando nós médicos comentamos que a obesidade é uma dependência química. Mas se você parar para analisar, vamos fazer um comparativo, talvez um pouco forte, mas esse comparativo é importante para o entendimento. Quando você pega uma pessoa que usa cocaína,
que usa bastante cocaína, que usa cocaína todos os dias, essa pessoa geralmente ela tem aquele estereótipo de uma pessoa magra, né? Muito magra, pouca massa muscular, extremamente magra. Você vê até um aspecto doentio. Essa pessoa, ela sabe que ela não está saudável, ela sabe disso. Ela sabe o que ela tem que fazer, que é obviamente parar de usar a cocaína. Mas mesmo estando fora do padrão de saúde e sabendo o que ela precisa fazer, ela não consegue. Ela enxerga uma carreirinha de cocaína na frente, ela vai cheirar. Quando você avalia o paciente que está acima do peso, paciente obeso, ele também sabe que ele está fora do padrão de saúde. E ele sabe muito bem o que ele precisa fazer. Ele precisa parar de comer, mas ele não consegue. Se ele encontrar na frente dele um alimento hipercalórico, adoçado, açucarado, refinado, ele vai comer, mesmo sabendo que aquilo é tudo que ele não deveria fazer. Ou seja, nesse ponto de vista, não existe muita diferença no exemplo que eu dei entre o usuário de outras drogas, né, como cocaína, crack, heroína, e o usuário de comida. São pacientes que estão precisando de uma mudança nas suas escolhas, mas que não conseguem fazê-las. E esses números um pouco frustrantes, como eu disse, né, 94% das pessoas voltam a engordar. Por quê? Porque foram tentativas à base de medicamentos, né, remédios que modificam um pouco, modificam temporariamente aquela forma de agir, de pensar, de escolher alimentos, e depois, quando a pessoa para com o medicamento, ela volta a se comportar como ela era, como alguém que tem um nível de dependência química no cérebro. A grande sacada aqui é entendermos que isso ocorre porque o ambiente social ele é um ambiente propício a isso. Então eu tenho já como característica há algum tempo dentro do meu consultório escolher pacientes que eu vou tratar. Né? Você vai falar assim, nossa Samuel, que metido que você é, você escolhe o paciente que você vai tratar. Quando é relacionado à obesidade, sim. Por quê? Eu me frustro muito quando eu vejo o paciente investindo tempo, dinheiro e fazendo alguns sacrifícios à toa. E eu percebi ao longo dos meus anos trabalhando com obesidade que aquele paciente que vinha até mim para um processo de mudança corporal, paciente que vinha para emagrecimento, mas que ele estava inserido em um ambiente altamente obesogênico, se ele fosse o único a querer mudar esse cenário, ele não ia ter sucesso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? 5 anos atrás, possivelmente, eu atendi uma família, atendi um menino de 12 anos de idade, que já pesava quase 80 quilos com 12 anos de idade. Menino alto, mas muito obeso. E ele veio à consulta trazido pelos pais. E os pais muito acima do peso, obesidade mórbida, os dois com mais de 100 quilos, inclusive o pai já tinha sido submetido a uma cirurgia bariátrica, já tinha emagrecido mais de 60 quilos e voltou a engordar tudo de novo. E os pais trouxeram um menino na consulta e falaram assim, doutor, estamos trazendo aqui nosso filho porque ele precisa emagrecer. Nesse momento eu olhei para os pais e vi que eles não se deram conta que eles também precisavam emagrecer, eles estavam querendo que o filho emagrecesse. Então imagina como seria esse processo de emagrecimento dessa criança, dentro de uma casa, morando com pais que também têm forte compulsão, forte dependência por comida, e os pais obrigando essa criança a fazer opções, a ter opções, escolhas saudáveis, né? Ou seja, na hora do almoço, essa criança vai ter que comer bastante salada, uma comidinha natural, vai ter que excluir da vida os alimentos hipercalóricos, né? Não vai mais poder comer macarrão aos 4 queijos, lasanha aos 4 queijos, pizza, hambúrguer, X, cachorro-quente, pastel, tudo isso que com certeza faz parte da vida, das escolhas alimentares dos pais. Como é que esses pais vão conseguir tratar essa criança, sendo que dentro das gavetas da geladeira e das prateleiras dessa casa,
Os alimentos que se encontram ali são justamente os alimentos que essa criança não pode consumir. No primeiro craving, né, a gente chama de craving, aquela sensação, aquela obsessão por comida que o próprio cérebro vai gerar, porque é um processo de dependência. No primeiro craving que essa criança tiver, ele vai abrir a geladeira e ele vai comer aquele pudim de leite condensado que está ali. Por quê? Porque o ambiente para ele é desfavorável ao emagrecimento. É a mesma coisa que eu, na Cracolândia, obrigar uma pessoa a não fumar crack. Só que todo mundo que está ao redor dela está fumando na frente dela, aquele cheirinho, né? Nem sei se crack tem cheiro, mas assim, aquele ritual todo, né, está acontecendo ali, e aquela pessoa, ela é a única naquela tribo que não pode fazer uso daquela substância química. Então, é muito interessante entendermos que no momento em que existe uma opção por uma escolha, né? Eu quero mudar de vida, eu quero ter hábitos mais saudáveis e eu preciso emagrecer. Se naquela casa as outras pessoas que dividem o mesmo teto, né? A mesma geladeira, os mesmos armários, não aceitarem isso, não aceitarem mudar também, a probabilidade de que esse paciente consiga sucesso no seu emagrecimento é muito pequeno. E eu estou falando, obviamente, estou focando em dentro de casa, porque é o lugar mais fácil de haver um consenso, né? Um combinado, de haver um apoio, as pessoas se apoiarem para que esse paciente possa ter o sucesso que ele almeja no emagrecimento. Mas o ambiente obesogênico, ele não se restringe apenas à morada, né? Aonde você mora, e sim ao teu grupo social também. Imagina se os teus melhores amigos, as pessoas que você mais convive, são as pessoas da confraria. Toda quarta-feira você tem uma confraria, e nessa confraria todos ali são degustadores de vinho, são chefes de culinária, pessoas que gostam de cozinhar, mas gostam de cozinhar uma comida altamente inflamatória, né? Então você tem na tua confraria essas companhias, no teu jogo de futebol de toda segunda noite, depois do jogo, o ritual é fazer aquela churrascada com grande quantidade de cerveja, né? Então muita cerveja. Se todo esse for o teu ambiente, a probabilidade de você conseguir mudar o teu padrão alimentar é praticamente zero, porque você está lidando contra uma forte dependência por comida. Tá? Então, esse é apenas um vídeo reflexivo para que, se você tenha na tua casa alguém que está lutando contra a obesidade, você precisa entender a tua postura diante dessa situação como apoiador. Você precisa apoiar. Ou se você for alguém que está lutando, né? Você está lutando contra a obesidade, conversar com o resto da família e pedir ajuda, pedir apoio, porque você precisa estar vivendo com pessoas que estão na mesma sintonia, frequência, na mesma afinidade que você. Senão a probabilidade de um padrão de mudança, não só para o emagrecimento, mas para fazer outras escolhas saudáveis, esse padrão ele sempre vai ser puxado para trás por pessoas que vão estar, de certa forma, te boicotando, vamos dizer assim. Então, que fique essa reflexão. A gente precisa mudar esse padrão de obesidade no Brasil e no mundo. Estamos com problemas seríssimos, inclusive financeiros. A economia dos países está sofrendo com altos investimentos necessários para tratar doenças que estão se manifestando por um padrão de alimentação completamente errado. Bom, se você gostou do nosso vídeo, por favor, compartilha com os amigos, com a família. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, e você também pode se inscrever no link que está aqui abaixo do vídeo, um link para você fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebem conteúdo exclusivo do nosso canal. Fica aqui o meu obrigado a você que assistiu o vídeo até o final e até a próxima sexta-feira.